TV Amperne, Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Você sabia que com a reforma previdenciária apresentada pelo governo Temer, você vai ter que trabalhar até morrer? Para conseguir uma aposentadoria de 100% do salário, o trabalhador deve ter 49 anos de contribuição. Na prática, teria que começar a contribuir dos 16 aos 65 anos sem parar, algo praticamente impossível. A reforma acaba com a pensão integral por morte. A pensão será cortada pela metade. A viúva receberá 50% do salário do marido. Além disso, o benefício não será mais vinculado ao reajuste do salário mínimo, o que permite que a viúva receba menos que um salário. A reforma desconsidera a desigualdade na divisão social do trabalho e iguala a idade e o tempo de contribuição para mulheres e homens. Estabelece a idade mínima de 65 anos para aposentadoria, e essa idade pode aumentar, pois o texto da reforma da Previdência prevê o aumento da idade mínima de acordo com o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Está no ar a TV Amperne. Fomos conferir o segundo workshop de políticas públicas sobre drogas aqui no RN, que também comemorou o segundo ano do projeto Transformando Destinos. O segundo workshop de política pública sobre drogas aconteceu na Procuradoria-Geral de Justiça. O projeto Transformando Destinos é desenvolvido pelo Ministério Público e aproveitou também para comemorar seus 2 anos de sucesso. O segundo workshop de política sobre drogas, ele atende a um objetivo específico, do projeto, que é disseminar um conhecimento científico sobre drogas, sobre políticas públicas integradas de drogas, trazer também ao debate toda uma discussão que acontece hoje no mundo inteiro, de se o atual regime global de controle de drogas, de fato funcionou ou por que ele fracassou. Todos esses assuntos que estão no entorno deste grave problema social, de saúde pública, de segurança, por isso que é tão difícil falar sobre ele, que ele é um fenômeno multifatorial e multicausal. Nós temos feito isso nesses espaços de debates, seminários, workshops, oficinas, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui compartilhando com o governo federal, com a Senad, algumas iniciativas nos municípios parceiros, no território do nosso estado, nós precisamos capacitar essas equipes, porque nós percebemos que esse era um assunto que estava adormecido ou estava sendo trabalhado isoladamente. Por exemplo, o campo da saúde pública trabalhava alguma coisa, o campo da assistência trabalhava alguma coisa, a educação fazia alguma coisa, mas só que a compreensão moderna de que uma melhor política sobre drogas é quando ele consegue integrar diversas ações institucionais de mais de uma área. Houve a formalização da parceria entre o Ministério Público e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, seguido de várias palestras. A luta contra as drogas, ela é uma bandeira que todos nós deveríamos carregar no dia a dia das nossas vidas. E nós já carregamos essa bandeira já há alguns anos, trabalhando nessa área, tanto dentro das Forças Armadas, quanto depois que saí na vida como secretário de Segurança de Estados e agora do município de Mossoró. Então essa luta é uma luta muito forte e a gente precisa manter sempre o apoio. E eu fiquei muito feliz de ver o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte trabalhando, criando esse projeto, levando esse projeto para nós, conciliando com as prefeituras, principalmente os municípios mais fortes aqui do estado, procurando fazer com que não houvesse solução de continuidade, porque houve uma paralisação, infelizmente, em função da política. É uma coisa que o Brasil precisa melhorar e amadurecer em relação a isso. Então nós ficamos muito felizes porque o Ministério Público é um excelente parceiro, ele consegue não só nos orientar, nos induzir também a alguns procedimentos que são melhores do que outros e também nos apoiar com a viabilização de reforços, de recursos que possam ajudar
principalmente a gestão pública no tocante ao apoio à ponta da linha, que são as comunidades terapêuticas. Tendo o apoio da COSERN e a parceria com a Amperne, o presidente da instituição falou sobre a importância de apoiar e debater esse tema referente à política pública no Brasil. O projeto Transformando Destinos é um projeto inovador, ele traz uma abordagem nova para o enfrentamento, né, da problemática das drogas, que é um problema de alcance nacional e que aqui no Rio Grande do Norte tem também um índice, né, que termina gerando, alimentando a violência. E o Ministério Público, junto com a Amperne, né, e com a parceria com a COSERN também, nós conseguimos criar esse projeto que tem várias dimensões, né? Tanto na questão do tratamento, na questão da prevenção e também, claro, a repressão. É uma abordagem completa na temática e para nós, né, é motivo de muito orgulho, né, estar hoje na abertura aqui desse workshop, inclusive recebendo o reconhecimento da ONU, né, demonstra a seriedade do projeto e o seu resultado, né, produtivo como auxiliando, né, o combate à questão das drogas. O governador Robson Faria nomeou um novo procurador-geral de Justiça, Eudo Leite. Por isso, convidamos ele para falar um pouco mais sobre as suas intenções na sua nova gestão. Tudo bom? Tudo bom, Priscila. E como é que a sociedade potiguar pode esperar da sua nova gestão? Priscila, a gente tem um desafio muito grande, né, nesse próximo biênio. A gente sabe que esse é um momento de crise, né, política, crise econômica. Isso atinge naturalmente o Ministério Público. O Ministério Público tem sido sofrido diversos ataques, né, com relação a tentativas de intimidação dos seus membros, algumas medidas legislativas que estão tramitando que interferem diretamente na nossa atuação, né, como a Lei de Abuso de Autoridade, que ainda bem, depois da atuação forte das associações de entidade de classe, conseguiu-se que minimizasse os danos da Lei de Abuso de Autoridade, mas o fato é que, diante de todo esse cenário de crise política, crise econômica e o Ministério Público na Berlinda, evidentemente teremos um biênio difícil, mas estamos motivados, estamos dispostos a trabalhar bastante para conseguir vencer esse desafio. Em sua campanha o senhor falou muito sobre diálogo e resolutividade, né, com o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor vai trabalhar esse diálogo e essa resolutividade durante o período que o senhor estiver ocupando? Perfeito. Esses são os dois pilares, né, do nosso programa de gestão, que é o diálogo e a resolutividade. Esse diálogo, tanto interno como externo, né, e a resolutividade como uma política institucional para termos agilidade na solução de questões de interesse da sociedade, especialmente aquelas questões de alto impacto social, de grande interesse social. O diálogo com o público interno, vamos trabalhar fortemente para restaurar, né, um relacionamento mais tranquilo com os servidores da instituição. Essa questão do abuso de autoridade. A instituição hoje, nós tivemos em alguns momentos, alguma dificuldade, não adianta negar esse fato. Evidentemente não há o terror que se propagou em alguns órgãos da imprensa, né, entre o relacionamento da Procuradoria-Geral e dos servidores, mas há dificuldades que precisam ser enfrentadas e a gente pretende enfrentar essa situação, trazer o servidor para uma sensação de pertencimento ao Ministério Público, trazer ao servidor, mais uma vez, o orgulho de vestir a camisa do Ministério Público e vamos dialogar com os servidores, com os sindicatos, para que isso aconteça. Da mesma forma, com o Colégio de Procuradores de Justiça, com o Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria Geral, tratando todos os membros da mesma forma, tanto procuradores como promotores, como membros do Ministério Público. E a resolutividade, para concluir, seria o pilar que vamos investir mais fortemente, que se refere a uma atuação do Ministério Público em que se busca fazer mais com menos. Hoje a gente tem limitações orçamentárias, tem limitação de estrutura de pessoal, tem limitações as mais variadas e precisamos trazer, então, para a instituição uma política de atuação que permita ao promotor priorizar aquelas questões de maior relevo social, maior impacto social e poder, então, com isso, ele ter uma atuação mais eficiente, mais efetiva. Então, esses seriam os maiores desafios que o senhor citaria agora nos primeiros meses. Perfeito, seriam os maiores desafios. Então, aqui no Rio Grande do Norte vem crescendo o índice grande de homicídios, né?
como é que o senhor e o Ministério Público pretendem trabalhar para que esse índice diminua, obviamente? Nós temos, inclusive, na equipe que foi recém-formada, né, após a nomeação, nós divulgamos essa equipe. Nós temos pessoas, colegas como Faustino, como Emanuel Dayan, Silvio Brito, Rafael Galvão e no campo criminal Glaucio Pinto, pessoas que têm se dedicado a essa questão da segurança pública, e nós vamos lutar, vamos nos empenhar ao máximo para que o GAECO tenha não só uma atuação no combate à corrupção, como é próprio da atuação do Ministério Público, mas também uma atuação no que se refere ao combate à criminalidade violenta. Buscaremos também, isso é uma meta nossa, criar uma unidade ou um núcleo de inteligência penitenciária para acompanhamento mais de perto dessas questões do sistema penitenciário, que refletem diretamente na violência urbana, na articulação das facções criminosas, né, de modo que a nossa futura gestão, se Deus nos permitir, energia teremos e disposição teremos, ela tentará contribuir para a redução dos índices tanto de homicídio, né, como da criminalidade comum. E nos âmbitos de interesse social, como saúde, educação, meio ambiente, como é que o senhor pretende priorizar essas áreas? Nessas áreas do que se refere a uma atuação promocional, né, de políticas públicas, nós temos também, né, metas, nós temos objetivos e no nosso programa de gestão enfrentamos a questão. Nós buscaremos inicialmente criar um núcleo de mediação e conciliação no Ministério Público, para que se tente, nas diversas promotorias do Estado, tanto quanto possível, a solução negociada, consensuada, a forma de solução do litígio que não necessite, né, de recurso ao judiciário, através de estrutura própria da Procuradoria-Geral de Justiça, que seria esse núcleo, envolvendo tanto questões macro, questões que envolvam mais de uma comarca, que envolvam toda uma região do Estado, como nas questões individuais e pontuais também. Então, esse núcleo de mediação e conciliação é um dos caminhos. Buscaremos também um núcleo de atuação integrada, para integrar mais os colegas das regiões naquelas questões que traspassam os limites de uma dada comarca, de modo a que a gente tenha, como eu disse, uma atuação promocional cada vez mais eficiente também. Como é que o senhor pretende administrar essa questão do Ministério Público estar com pouca escassez, né, em relação a recursos financeiros, para o orçamento da sua gestão? Há uma situação hoje de evidente limitação orçamentária, que nós tivemos o orçamento de 2016 repetido em 2017, se você considerar que o orçamento foi repetido, mas temos a inflação acumulada, temos o crescimento vegetativo da folha, temos o reajuste de servidores e de contratos terceirizados e contratos em geral em razão da inflação, é natural que nós tenhamos que passar por um aperto, né, do ponto de vista orçamentário e inclusive também fiscal, em que pese estarmos hoje num limite razoável, no que se refere à despesa de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nós sabemos que a situação das receitas do Estado e, portanto, da receita corrente líquida é altamente volátil e podemos ter novos problemas mais adiante. Então teremos bastante cuidado, bastante responsabilidade no que se refere à geração de novas despesas, né, de pessoal, entre outras, e buscando sempre, como eu disse, fazer mais com menos. É a estrutura que temos, tentar otimizar essa atuação, investir ainda mais na informatização, né, no MP virtual como sistema que nós temos, e entre outros que buscaremos implementar, de modo a que o promotor de justiça ele possa ter uma atuação mais eficiente, mais resolutiva, mais ágil, atendendo melhor aos anseios da sociedade. Para finalizar, o que é que o senhor tem a falar para a sociedade? Dirigindo agora para o cidadão comum também, né, além do nosso associado, do membro do Ministério Público, eu poderia dizer que a gente vai ter, nesse biênio, que pese todos esses desafios e essas dificuldades que eu elenquei, vamos ter muita motivação, muita disposição, muita energia e uma equipe que está, graças a Deus, muito bem formada, com excelentes nomes, para trabalhar em prol da sociedade potiguar, esperando que nesse próximo biênio, a gente continue avançando. Os avanços institucionais que o Ministério Público tem tido, né, nos últimos anos, na última década, eles possam continuar, né, deixando o Ministério Público do Rio Grande do Norte sempre em evidência no Senado Nacional, que é um Ministério Público de vanguarda, que luta contra a corrupção, que defende os interesses sociais individuais indisponíveis, defende o meio ambiente, defende a criança e o adolescente e entre os outros tantos direitos.
Apesar dos desafios, nós desejamos sucesso. E a gente conclui aqui mais um TV Amperne e nos encontramos no próximo programa. TV Amperne, Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.